Então, foi mal, a gente quer te pedir perdão, porque tivemos um probleminha aqui na técnica. Acontece nas Mas melhores famílias, acontece, né? acontece no Flow, não vai acontecer no Overcast? Pois Pelo amor de pô, Deus. Então, pô. gente, nos perdoa. Mas então, voltando ao raciocínio. Onde é que a gente Voltando ao estava? raciocínio, esse é o problema Nós dessas estava quebras, né? onde? Pô, é por isso que eu não gosto Porque de agora, assistir como filme é que na eu faço? TV, né, mano? Tem um intervalo, aí você para, Cara, você esse pega o intervalo filme aí na foi tenso. metade, né? E tal. Mas a gente tava falando, Leque, sobre a fé e como que a gente não pode só viver de experiências, como a gente não pode deixar com que a nossa fé se Sim. torne uma fé refém. Lembrei. Lembrou? Lembrei. Agora vai. Não, continua. Uma fé Continua. desestruturada. Porque o nosso tema aqui, às vezes você chegou aí agora, pegou aqui a gente no meio do caminho, mas o nosso tema hoje é fé herdada ou fé por experiência. por experiência. Qual que será que é o melhor? Qual que será que é o melhor modelo? Você tem uma fé que passa por gerações e gerações Ou uma fé que você vive. Mas antes da gente continuar, já que tivemos esse probleminha aí, compartilha pra geral aí, manda pra todo mundo de novo. E aí, depois eu vou te dar a consideração final, eu vou falar o que a gente falou no começo. Que aí são a nossa recadinhos do coração. É isso. Mas, se você chegou agora, fé herdada, fé que vem, né, de gerações, ou a fé por experiência. Experimentada. Qual é a fé que nós temos que ter? Leque, a gente falou de Samuel, né? Falamos de Samuel, falamos de Abraão E falamos de Eli, falamos de Eli. tá? Abraão. E vamos falar de Luizinho também, que tá Vamos aqui. Acabou. falar de Gente, tem gente Luizinho. aqui enxergando a gente aqui, ó. Luizinho tá aqui, a Carol tá aqui depois. Julgando a gente. tá? Julgando, Essas porque pessoas- agora vai dar ruim. Agora a porque- gente fica aqui até meio amedrontado de falar na frente das pessoas. Mas Abraão é um caso à parte. Abraão foi o pai da fé, o portador da promessa, e teve filhos que erraram também. Muito. Isaac errou, Erraram Jacó muito. errou, Esaú errou. E aí a gente falou de Eli e falamos de Samuel. Samuel. Se a gente pega Eli e Samuel, existe um parâmetro que também se repete na vida deles, igual aconteceu com Isaac, com Jacó e Abraão. Sim. Eli foi um baita profeta, mas seus filhos não seguiram no caminho de Deus. Seus filhos eram corruptos, seus filhos amavam mais os prazeres da carne do que Deus, e foi por isso que Deus destituiu o profeta Eli de ser um profeta para aquela nação, para Israel. E aí quem veio no lugar dele? Samuel. E aí agora a gente espera que, Samuel vai aprender com os erros de Eli, né? Samuel, cresceu, viu tudo que aconteceu ali e tal. Samuel é um baita profeta, unge Saul, unge Davi. Samuel, meu irmão, detona. O brabo, Samuel é o brabo. Arregaça. E Mas, os filhos de Samuel repetem as mesmas coisas que os filhos de Eli. cara, eu fico imaginando, bicho, eu fico imaginando Deus olhando pra baixo assim, meu irmão, não é possível. Ou não dá, não tem condição isso não. Eu fiz as pessoas mais burras do planeta Terra, mas vai, continua. Ou seja, se pegarmos por esses dois exemplos, por esses três exemplos, a fé herdada, o que a gente pode fazer com ela? Jogar na lixeira. Joga fora. Né? Joga numa lixeira. Porque você pra pensar, cara, quando a gente vê padrões, parâmetros se repetindo na Bíblia, sempre tem alguma coisa que Deus quer falar com a gente. Quando a gente vê uma coisa que está aparecendo pela primeira vez na Bíblia, uma coisa que aparece poucas vezes, ou uma coisa que é reenfatizada algumas vezes, Deus está querendo chamar a nossa atenção para alguma coisa. Então, quando a gente vê Abraão indo para o Egito, Isaac repetindo os mesmos erros de Abraão no Egito, quando a gente vê Eli e os filhos de Eli se desvirtuando, a gente vê Samuel e os filhos de Samuel se desvirtuando, Deus quer falar algo com a gente. Independente da fé que você herde, pode ser a melhor fé do mundo. Você pode ter tido os melhores exemplos do mundo. A fé da avó, né? Porque tem a fé da nossa avó. É isso. Que é aquela fé, a avó do coque. A avó do coque que toca pandeiro e canta no coral. Você pode ter tido os melhores exemplos do mundo sobre como viver uma vida de fé. Se você, meu querido e minha querida, não decidir viver uma vida em fé, nada vão adiantar os exemplos que deram. Absolutamente nada. Aí nós passamos a fé por experiência. Por quê? Porque a experiência é óbvia, cara. Então, tipo assim, a experiência é o que nos faz permanecer. Então, se você quer viver com fé, experimente a Jesus Cristo. Porque aí sim, você vai começar a ter alguns nortes que você jamais poderia imaginar. É igual quando o Samuel escuta a voz. Quem maluco
Porque se você for parar para analisar, analisa. Quem ouve uma voz Quem do ouve uma além, voz do além é o quê? H-Papo, irmão. Não tem pra onde correr, é mesma doido. da hora. Só que o que acontece? Nós somos criaturas que fomos criadas por um Deus soberano. E é onde nós vivemos nesse sobrenatural. E aí a fé por experiência é aquela que, tipo assim, que te enche de uma tal forma que o Espírito Santo ele começa a agir de uma tal forma que você passa a não mais ter buracos. Porque o que acontece? Hoje nós vivemos essa geração tão maluca, tão superficial, que nós temos. É uma geração cheia de buraco. Então, o buraco, o que significa o buraco? Vai ser preenchido por alguma coisa. O que está preenchendo? O que está preenchendo? O que está te preenchendo? Então, assim, quando nós somos cheios do Espírito Santo, não adianta, irmão. A nossa fé, ela vai para um outro nível. A gente começa, é óbvio, a gente começa a pensar naquilo que nossos pais, nossos avós, nossos exemplos bíblicos nos deram como parâmetro, mas quando tu começa a viver, irmão, tu começa a olhar e falar assim, cara, eu vivi isso. Você olhar e falar assim, cara, eu vivi a mesma coisa que Cristo viveu. E aí tu começa a parar e tu começa a ver assim, meu irmão, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero viver sempre, é isso que eu quero. Só que tem um momento, um momento. E qual que é esse momento que faz você duvidar da tua fé? É o momento que você se torna incrédulo. É o momento onde você confunde o sobrenatural com o comum. Esse é o momento onde nós se perdemos. E aí, pastor Flávio, eu quero te perguntar, quando nós nos perdemos, até porque já estamos como? Já Falta estamos, como é 20 que estamos? minutinhos, falta 20 20 minutos? minutinhos. Então temos mais 20 minutos ainda. Quando a gente percebe que nós nos perdemos naquilo que nós acreditamos. Cara, às vezes é muito difícil a gente perceber que a gente se perdeu, que a gente está perdido. Por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo achou que estava seguindo um caminho, que queria experimentar coisas novas, e ele só percebeu que tinha seguido no caminho errado quando ele estava no ponto mais baixo da sua vida. Quando ele estava dividindo a cama dele com porcos e ansiando comer a lavagem que os porcos comiam. Agora, pastor Leque, será que é Cara, preciso? É maluquice, é maluquice. Imagina, Olha o cara. fundo que o cara chegou. Você, Aonde? você ter vontade, desejo de comer a comida dos porcos. Agora, a minha pergunta para você que está em casa assistindo é: será que é sempre preciso que o ponto de inflexão na nossa vida, para que a gente deixe de viver uma vida de incredulidade para viver uma vida baseada na fé, tem que ser o ponto mais baixo da nossa vida? Será que a gente tem que chegar no fundo do poço toda vez? Por que a gente não aprende que... Cara, mano, essa é uma pergunta que é, tipo assim, uma pergunta que vale R$1 milhão. R$1 milhão. Porque, irmão, não é possível. Se você tá vendo que tá dando errado, você tá vendo que você só tá ladeira abaixo, precisa chegar no final, esgotou todas as minhas forças. E agora? Aí, cara, aí é onde volta para o nosso tema. Quando você está no fundo do poço, você lembra da única coisa, da única palavrinha que vai te fazer sair desse fundo do poço, que é a fé. Não adianta, não tem ponto tu correr, mano. Ou tu herda ou tu experimenta. Só que todas as vezes que você não experimentar, você vai viver a fé herdada. É isso. Agora, quando você herda uma fé sólida, você passa a vida experimentando ela. Caraca, essa daí vai por... Essa virou corte, meu diretor? Diretor, essa virou corte, hein? Ele deu Ele deu um beleza, gente. Ele deu um beleza. E aí, Leque, a gente passa para um outro ponto. A gente falou, beleza, que a fé herdada, por si só, pode não ter valor nenhum nas nossas vidas. A gente pega as histórias dos filhos de Eli e dos filhos de Samuel. Agora, quando a gente olha para a história de Jacó, por exemplo, ele teve... Se a gente for falar de herança de fé, o cara tinha bagagem para falar de herança de fé. Ele era simplesmente neto de Abraão, filho de Isaac. Isaac que ia ser morto ali, e o cordeiro apareceu e Deus falou. Essa era a fé que Jacó tinha herdado. Mas isso não foi suficiente para que ele vivesse por caminhos
andasse por caminhos tortuosos, né? Agora, quando foi que Jacó mudou a vida dele, Leque? Nós também, no ano de quê? No ano de quê que nós estamos? Apóstolo Fad, eu tô aqui fazendo jabá. El Betel. No ano de El Betel. Por que El Betel? Vamos explicar pra galera. Vamos explicar pra galera o que é El Betel. Vai. Betel é o lugar em que Jacó tem o quê, Leque? Uma experiência com Deus. E mais um encontro. Um encontro com Deus. E olha que engraçado, Leque. O que Deus fala para Jacó nesse encontro? Ô Jacó, eu sou Deus. Eu sou o Deus do seu pai, Abraão, e eu sou o Deus de Isaac. Mas até aquele momento, não era o Deus de Jacó. Jacó conhecia Deus e ouviu falar. Talvez o avô, Abraão, tenha contado as histórias de quando Deus apareceu para ele, falou, conta as areias da terra. Cara, e provavelmente, porque naquela época a fogueira comia solta. Era onde porque a fogueira era a Bíblia da galera, gente. É isso. Naquele tempo lá não tinha você pegar os papiros e papapá. Não tinha isso, não tinha uma Bíblia escrita pra galera ler. Então você ouvia cânticos. Imagina os cânticos de Abraão, irmão. Caraca. Mano, imagina. Imagina o cântico do cara que assim, meu irmão, ele saiu da terra dele. Ele largou tudo que ele tinha pra viver o quê? Ninguém sabia, compadre. Imagina os cânticos. Vai, continua. E aí, Jacó ouve Deus falando, eu sou o Deus do teu avô, do teu pai, mas eu não sou o teu Deus, porque você ainda não teve uma experiência. Mas se a partir de agora você tá tendo um encontro, aí é que vem o pulo do gato, Leque. Porque se a gente fica só atrás de experiências, a gente também não vai pra lugar nenhum. Então Deus fala assim, você tá tendo uma experiência aqui agora, até beleza? Porque se a gente viver atrás de experiência, vamos viver de ciclos em ciclos. É igual um carro, pô. Você vai lá e tem que botar gasolina. E se você não botar... botar... E aí onde entra os crentes experimental aí, os crentes... Eu ia falar, meu Deus. Vem aqui. Engoli. Volta. Bruxa. E aí Deus fala pra Jacó. Jacó, teve referência essa daqui. Teve. Jacó, tô te dando uma experiência, beleza? Mas a partir de agora, filhão, toca o barco, segue o baile. A partir de agora é com você. Você decide fazer com que essa experiência vire verdade na tua vida, de agora em diante, ou você decide viver aí de experiência em experiência, da sua fé herdada, e aí é quando a vida de Jacó muda. Jacó, naquele momento, ele decide. Se o que você está falando mesmo é verdade, Deus, eu vou te servir. E eu faço mais, faço um voto, de tudo que você me der, eu vou te dar a 10ª parte. E aí a vida de Jacó começa a ser transformada. Ele vai morar com seu tio, volta para Betel. Quando ele volta para Betel, passa por algumas coisas no meio do caminho, ele ficou um tempo ali onde hoje era Samaria ali, e Deus falou, não é aí que eu quero você, eles servem deuses errados, a sua experiência está começando a se esvair, volta para o lugar da tua experiência, volta para Betel. Quando ele chega pela segunda vez em Betel, Deus ele ergue um altar, e ali Deus fala para ele assim, agora eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Jacó. A partir do momento que Jacó decide levantar um altar. Cara, você deu 2 chaves aí para você exercer fé. Primeira chave, voto. Segunda chave, altar. Então você que está me ouvindo aí, irmão, você quer exercer tua fé, mas de fato e de verdade, pega essas 2 chaves aí. Primeira chave que você vai fazer, um voto. Porque o voto é o que vai te lembrar. O voto é o que vai fazer você se matar, irmão. Eu tô careca aqui por causa de um voto. Ô, Senhor. Por causa de um voto. Então, irmão, você quer viver fé. Fé. Esquece herdado ou experimental. Esquece. Você quer viver a fé? Então faça como Jacó. Primeiro você faça um voto. Depois você ergue um altar. Continua, irmão. Continua porque eu tô aqui. Eu vou levantar a mão daqui a pouco aqui, ó. Aleluia. E daqui a pouco eu vou morar, irmão. E o couro vai comer daqui a pouco. Couro vai comer. Então, Leque, a gente falou de fé que são herdadas, mas que sem a experiência não valem de nada. Mas e quando a gente tem fé herdadas e que com a experiência fazem com que a gente não repita os erros dos nossos pais, mas que continue geração após geração exercendo o ministério que Deus nos deu. A gente também tem exemplos assim na Bíblia. A Bíblia só não traz só exemplos do que não fazer, do que aconteceu de ruim. Eu trouxe aqui na minha cola, Leque, porque são nomes difíceis, eu não vou lembrar. Por isso que eu deixo os nomes difíceis pra você, cara. Eu nem lendo. É muito nome.
Se a gente pega lá o livro de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, são livros muito legais de ler, assim, porque a gente vê, é um livro, tipo um livro de história. Pô, eu particularmente gosto. A gente vê as histórias dos reis de Israel, como é que eles se desenvolveram, aqueles que foram bons, aqueles que foram ruins. Então, se a gente pega Reis e Crônicas, falam de 2 reis, Joás e Asa. Asa veio antes, foi um dos primeiros reis de Judá. Asa foi um rei que seguiu as leis de Deus, foi um rei que seguiu os direcionamentos de Deus. E, cara, o livro de 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis é massa por causa disso. Conta a história do pai, e aí naquela época o reinado era passado de geração em geração, e a gente via que acontecia. Pô, o pai era bom, o filho era ruim. O pai era mal, o filho era mal. O pai era mal, o filho era bom. O pai era bom e, cara, infinidade de coisas que você pode falar, pô, tem salvação pra minha vida. Mano, era maravilhoso. Tem salvação pra minha vida. Mas Asa foi um rei bom, cara. Seguiu os direcionamentos de Deus e o seu filho, Josafá, foi seu posterior. E também seguiu os direcionamentos de Deus. Então, sim, a gente pode ter uma fé herdada que nos leva, através daquilo que eu ouvi e vi dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, sei lá, qual é a geração de crente aí que você é. Tem gente que gosta de falar, né? Tem gente que... Eu gosto de falar. Eu sou a 15ª geração de... Rapaz, eu sou bisneto do Billy Graham. Ai, Quem orou por ele foi Pastor Zeni, depois veio quem? Apóstolo Fábio. Pega, respeita a minha hierarquia, segura. Respeita. Ou seja, Asa e Josafá. O pai seguiu os direcionamentos de Deus. Josafá também, cara. Sua vida não precisa só ser, pô, meu pai foi, eu vou lá pro fundo do poço pra depois... Não, pô. Vamos manter. Seu pai te entrega aqui, entrega mais pra frente pro teu filho. Tem outros reis. Eu trouxe aqui o nome pra gente falar de Bíblia. Joás e Amazias. A mesma coisa. O rei Joás foi um bom rei, um excelente rei. E Amazias, seu filho, continuou nos seus caminhos. Por que eu quis trazer esses 2 exemplos, Leque? Porque a gente não veio aqui para fazer um ranking de fé herdada. Qual que é a melhor? E fé experimentada. Nós não viemos aqui para sair daqui com uma definição. Não. A gente veio aqui para trazer para vocês um denominador em comum. A gente veio aqui para trazer para vocês um mínimo múltiplo comum. Que as duas se completam. É isso. Você pode ser da primeira geração de crente da sua família, meu irmão, e ser dos melhores. Você pode ser um profeta usado por Deus, você pode ser um ótimo profissional, um empresário de sucesso que não precisa passar a perna em ninguém e segue os direcionamentos de Deus. Ou não, você pode ser filho, bisneto de um pastor muito conhecido e continuar esse legado. O que você não pode perder de vista é que a fé que você herdou dele, em conjunto com as experiências que você vai viver, é que vão fazer com que você siga, cara. É isso. Então, pastor Leque, se a gente pega a fé experimentada junto da fé herdada, qual é o futuro para cada um dessas pessoas que está vendo aqui o nosso Overcast hoje? O céu. E essa é ou não é a nossa finalidade, Leque? A gente está aqui para isso, né? Gente, olha só. Que horas tem? Temos 9 minutos. Só que esses 9 minutos a gente vai dar, vamos encerrar, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a orar pelo Brasil, eu vou orar por você que está aí na sua casa. Então, assim, se você quiser participar, entra nesse QR Code aí do lado aí, manda uma mensagem pra gente, que eu vou te colocar no grupo lá da oração, tá bom? Então, olha só, um beijo, muito obrigado porque você ficou aqui com a gente, muito obrigado por você ter nos dado esse espaço na sua casa, no seu quarto, no seu carro, aonde você estiver, muito obrigado. Foi maravilhoso passar esses minutinhos. Semana que vem, vamos ter um outro pesado. Outra semana que vem vai ser fight. Aí vai ter fight semana que vem. Então, gente, nós agradecemos, pastor Flávio. Dá um beijo pra galera. Depois eu vou dar os avisos final, porque quem não pegou no começo vai pegar agora. E aí a gente encerra. É isso, galera. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. Independente, cara, da fé herdada ou da fé experimentada. O importante é que você siga nos caminhos do Senhor. Ah, pastor, eu não tenho referências na minha vida. Você precisa da referência de Jesus Cristo. A primeira referência na tua vida tem que ser Jesus Cristo. Ele que pode mudar a tua vida, ele que pode mudar a tua história. Uma experiência com ele pode fazer com que as suas gerações herdem de você uma fé que vai manter a veia de Deus na sua família, na sua geração. É isso que a gente quer trazer para vocês aqui hoje.
Fiquem com Deus. Semana que vem a gente tá aqui com mais um episódio brabo. Cara, compartilha esse episódio aí com as pessoas. Em breve a gente vai lançar um desafio, a gente vai lançar né? o desafio. Porque nós vamos trazer uma pessoa aqui. Em breve, em breve. E outra coisa, nós vamos lançar também o quê? Um sorteio aí. Nós já estamos chegando aí a 100 inscritos no nosso canal. Pô, galera, se você tá vendo aí Por favor, e você dá uma ainda moral não se pra nós. inscreveu, meu irmão, por favor. Dá uma moral pra nós aí. Clica nesse botão aí, se inscreve no nosso canal. Ah, outra coisa, aperte o sininho também, porque não tá, o YouTube tá sacaneando a gente, não tá entregando a gente pra galera. Então aperta aí o sininho pra quando a gente estiver entrando aqui, pra você pegar todos os nossos conteúdos, pegar aquilo que a gente tá fazendo. Então, Pastor Flávio, muito obrigado. Até semana que vem. Amanhã, repito, repete, amanhã. Tomorrow. Amanhã, às 20 horas, nós temos uma nova campanha, a campanha Fé de Abraão. Fé de Abraão. Olha aí, cara. A gente não dá. Como é que fala? Nó é pigo d'água. Como é que é? Ponto sem nó. A gente não dá ponto sem nó. E não foi nem intencional isso aí. Espírito. Mas eu vou te falar, a gente tá ligado no Zó Espírito. A gente é filho do mesmo pai, né? Então olha só, cara. Galerinha, amanhã começa essa campanha maravilhosa, às 20 horas. Esteja com a gente lá. Domingo às 10 horas da manhã e domingo às 19 horas também. Ou não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, compartilhar essa live para geral. Outra coisa, fica ligado no nosso Instagram, porque lá vai ter a nossa agenda. Então nós temos a agenda dia 13 e dia 21. Dia 13, ninguém vai ficar assistindo o Fred Krueger, né? Pelo amor de Deus. Sexta-feira 13, é verdade. Tu vai pra vigília, vai pra vigília Vasco. orar, irmão. Então, olha só, sexta-feira 13 vai ter vigília e dia 21 One Day. Um beijo, fica ligado nas nossas redes sociais. Tchau, alô! Oi? Tamo junto.